Hoje é quarta-feira, dia 10, né, tia Isa? Dia 10 de junho. Então, vamos lá começar mais um dia. A gente estava morrendo de saudade de vocês. Eu tenho certeza que vocês também estão da gente. Com certeza. Eu acredito, espero que estejam com saudades, né? E aí, hoje é quarta-feira e vocês vão usar o calendário que vocês fizeram, tá certo? Então, nós estamos no dia 10, não é? Isso. Então, você vai lá no seu calendário, marca o dia 10 ou então faz um número, completa com o número 10, tá certo? Para todos os dias vocês registrarem no calendário. Não é para ficar esquecido, é para ele ser utilizado. Isso. Certo? E aí, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer as atividades do livro de matemática. E vamos reforçando e revisando o que vocês já aprenderam, tá certo? E iniciar também um outro assunto, certo? Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos iniciar a aula... Não. Ó, o nosso assunto da semana passada, quem que lembra que foi sobre dúzia e meia dúzia, não foi, tia Carol? Foi. E aí, vocês sabem que dúzia vem de 12, não é? E quando eu digo 12, eu digo que esse número, ele tem o quê? Uma dezena e unidades. Como assim, tia Isa? Nós temos o número 12. Quais são os números que representam o número 12? Tá certo? Olha só, o número 12, ele é composto por dois algarismos, por dois números, né? O número 1 e o número 2, tá certo? O número 2, ele tá aqui na casinha da unidade, então quer dizer que eu tenho 2 unidades. E a dezena, eu tenho uma, que é igual a 10, tá certo? Então, o número 12... ele é representado pelo número 1 e pelo número 2. Deixa eu representar aqui com material dourado, né, tia? Isso. Não sei se vai... 2. Fica. Pronto, gente. Ó. Aqui, ó. Né? Uma dezena, 10 unidades. Com mais 2 unidades, o número 12. Formamos o número 12. E aí... e assim por diante, os números eles são formados dessa forma, tá certo? E aí nós vamos utilizar para responder as questões da página 66 e 67, que vocês vão fazer no livro de matemática, né? Vocês ainda falando sobre dúzia e meia dúzia, essa atividade aqui. E aí vocês vão fazer os cálculos, tá certo? Podem utilizar grãos de feijão, grãos de milho, lápis, o ábaco, para que vocês continuem contando, tá certo? E aí nós vamos para um novo assunto, que são os números naturais de 30 até 39. Tia Isa, como assim? Vocês lembram que nós estudamos até o número 29, não foi? E aí, no número 29, nós sabemos que temos 2 dezenas e 9 unidades. Como assim? Olha, esse material aqui, como que a Carol já falou, nós chamamos ele de material dourado, tá certo? Eu até já usei ele na escola com vocês. E juntamente com esse cartaz aqui que a tia fez, que é o quadro valor de lugar. Cada barrinha dessa aqui, ela, se a gente contar, ela tem 10 unidades, tá certo? Ó, se vocês observarem, tem um cortezinho em cada quadrinho desse aqui, ó. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa barrinha aqui, nós temos 10 unidades.
e nós só temos uma barrinha. Então, quer dizer que eu tenho uma dezena, tá certo? Se eu tenho duas barrinhas, eu tenho duas dezenas, que equivale a que número? Ao número 20, né? E como é que eu represento o número 20? Como é que eu escrevo o número 20? Tia Carol vai escrever aqui para vocês, tá certo? O número 20, ele é composto por esses dois números, o número 2 e o número 0, tá certo? E assim por diante. Se eu quero acrescentar mais um número aqui, eu posso utilizar o material dourado a parte das unidades. São essas pecinhas soltas aqui, ó. Tá certo? Essas pecinhas soltas, elas têm várias. Existe uma quantidade variada dessas pecinhas. E aí eu quero representar o número 23. Como é que eu faço, tia Carol? Eu vou usar quantas pecinhas dessa? Tia Isa, já tem duas, né? Então tem duas dezenas aqui. Isso. Porque essa aqui que vocês estão vendo tem 10 unidades, como a Tia Isa já explicou. Então as duas, a gente já tem o número 20. E quer ser o número, a Tia Isa quer o número 23. Então a gente pega 3 unidades. Ou 1, 2, 3. 3 unidades e 2 dezenas. Isso. Né? E para representar, eu posso usar o material dourado e eu posso usar o ábaco também. O ábaco, a unidade eu vou botar na casa da unidade. Aqui 3, não é? Isso. Que é a casa da unidade, então eu boto 3. E aqui duas dezenas. Então, o número 23, ele é recomposto por 2 dezenas e 3 unidades, não é isso? E assim por diante, até o número 29, certo? Quando chegar no número 29, vai se acrescentar mais uma unidade e aí nós vamos formar o número 30. E aí eu já não tenho mais duas barrinhas, certo? Eu não vou ter mais duas barrinhas. Eu vou ter agora 3 barrinhas. 3 barrinhas. Porque quando eu juntar, ó, quando eu somar 10, mais 10, mais 10, eu vou ter o número 30. E o número 30, ele é representado, ele é escrito por quais os números, né? Vamos representar aí, tia Carol, no quadrinho, o número 30. Ó o número 30 aqui, gente. Pronto, ó, o número 30, ele é composto por esses dois números, o número 3 e o número 0. Então, eu tenho aqui o número 30, tá certo? O 0 fica na casa da unidade e a dezena e o 3 na casa da dezena, certo? Justamente como a Tia Isa representou aqui com material dourado, né, Tia Isso. Isa? 3 Aí eu vou dezenas. continuar representando, só que agora eu vou deixar um pouquinho o ábaco aqui de lado e vou usar o quadro valor de lugar. Esses números, eles podem ser representados no quadro valor de lugar. Esse aqui, ó. Certo? Sempre aparecem nos livros esse quadro, que a gente chama QVL, é quadro valor de lugar. Onde eu tenho a unidade e a dezena. Sempre começando pela unidade e depois para a dezena, tá certo? E aqui eu tenho os bolsinhos que a gente utilizou na escola e eu represento utilizando ele. Só que, para não ficar complicado, né, e não segurar aqui direitinho, eu coloquei aqui para vocês verem como é o quadro valor de lugar. Vocês vão fazer um quadro valor de lugar, chamado de tapetinho do valor de lugar, certo? Em uma folha. Aí o que é que vocês vão fazer, ó? Vocês vão dividir essa folha ao meio, certo? De um lado, você vai colocar a unidade e do outro lado, a dezena, certo? Aí você vai representar. Vamos dizer que eu sorteei o número 32.
como é que eu vou representar esse número 32? Você pode utilizar, lógico, vocês talvez não tenham o material dourado em casa. Como eu já falei, todo o material da aula de matemática vocês guardam numa caixinha, né, para ir utilizando no decorrer do ano, certo? Porque a gente sempre vai estar precisando desses materiais. Aí você pode usar grão de feijão, tá certo? Por exemplo, ou pode usar os lápis, né, os lápis comuns. Faz um montinho de 10 em 10. Ó, lembram que a gente fez, que a semana passada fizemos isso? Fizemos um montinho de 10 em 10 para utilizar. E pode contar também usando o caroço de feijão, certo? Vamos dizer que eu quero o número 32. Como é que eu formo o número 32? Eu coloco 2 unidades na casa da unidade e 3 dezenas na casa da dezena. Não será obrigado vocês colocarem os 30 caroços de feijão aqui, tá certo? Porque a gente sabe que cada um representa uma dezena, certo? Sendo que na unidade é uma unidade mesmo, tá bom? E aí, o material dourado, você vai representar o número, vamos representar o número 35. Vamos lá. O número 35, eu vou usar quantas barrinhas? Eu vou usar 2 para o número 35? Não, eu vou usar 3 barrinhas. E aí eu coloco elas aonde? Na casa da dezena. Mais 5 unidades. Pega aí, Carol, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tá vendo? Aí vocês vão representar os números nesse tapetinho. E escreve, aí representou aqui no tapetinho, você escreve o número no caderno, o número no caderno, tá certo? Representa aí, Carol, o número 35 para eles. Pronto, ó. Representamos o número 35, onde o 3 e o 5, não é? O 3 e o 5. Então, e também isso quer dizer que 30 mais 5 é igual a 35. Então, nós estamos usando dezena, unidade, adição, não é? Para vocês aprenderem os números. Eu quero que vocês façam esse tapetinho aqui e sempre vão ficar utilizando ele. E aí, vocês vão responder as atividades da página 69, 70 e 71. Tá certo? Do livro de matemática. A nossa aula de hoje termina por aqui. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.